A Intellia Therapeutics nasceu em 2014, em Cambridge, Massachusetts, como uma das primeiras empresas dedicadas a transformar a tecnologia de edição genética CRISPR-Cas9 em tratamentos médicos. Sua fundação contou com o envolvimento de pesquisadores ligados ao Broad Institute e à Caribou Biosciences, que detinha parte das patentes do CRISPR. Desde o início, a empresa se posicionou como uma pioneira na tentativa de levar a edição genética para aplicações clínicas, algo que, até então, era visto mais como um avanço acadêmico do que um projeto terapêutico viável. No mesmo ano de sua criação, a Intellia começou a estruturar sua estratégia científica, voltada para duas frentes principais: edição in vivo, visando modificar genes diretamente no organismo, e edição ex vivo, focada em alterar células fora do corpo para depois reinseri-las nos pacientes. Esse duplo caminho deu à empresa a flexibilidade de explorar tanto doenças raras quanto potenciais tratamentos de maior escala. Em 2015, a Intellia fechou um dos acordos mais importantes de sua história inicial: uma parceria estratégica com a Novartis, voltada ao uso do CRISPR para o desenvolvimento de terapias celulares, incluindo aplicações em células-tronco hematopoiéticas e células T. Esse contrato deu à jovem companhia recursos financeiros, credibilidade no setor de biotecnologia e acesso a uma rede global de pesquisa e desenvolvimento. No mesmo ano, também firmou colaboração com a Regeneron Pharmaceuticals, voltada a terapias de edição gênica in vivo, reforçando sua posição como um dos players mais promissores do mercado. Graças a esses movimentos, a Intellia ganhou visibilidade internacional como parte da chamada tríade das empresas de CRISPR, ao lado de CRISPR Therapeutics e Editas Medicine. Enquanto competia em um ambiente de forte disputa por patentes e liderança científica, a Intellia conseguiu atrair capital de risco e expandir seus programas de pesquisa. Em 2016, apenas 2 anos após sua fundação, a empresa abriu capital na Nasdaq sob o ticker NTLA, captando recursos para financiar seus estudos clínicos e consolidando-se como uma das startups de biotecnologia mais promissoras da época. Esse IPO marcou a transição da Intellia de um projeto de laboratório para uma companhia de alcance global, pronta para disputar a vanguarda da edição genética. Entre 2017 e 2018, a Intellia Therapeutics atravessou uma fase decisiva de consolidação científica e empresarial. Após o sucesso de sua abertura de capital em 2016, a empresa passou a direcionar os recursos captados para fortalecer sua plataforma de edição genética baseada em CRISPR-Cas9, ao mesmo tempo em que avançava no desenvolvimento de programas pré-clínicos. Em 2017, a Intellia concentrou esforços em expandir suas capacidades de edição in vivo, uma das áreas mais desafiadoras da biotecnologia. A empresa buscava superar barreiras técnicas, como a entrega eficiente do sistema CRISPR a tecidos específicos dentro do corpo humano. Para isso, passou a investir fortemente em nanopartículas lipídicas, LNPs, uma tecnologia promissora para transportar o complexo de edição genética até o fígado e outros órgãos-alvo. Esses avanços se tornaram um diferencial competitivo frente a outras companhias que ainda não dominavam esse tipo de entrega. Ao mesmo tempo, a Intellia deu continuidade às colaborações estratégicas com a Novartis e a Regeneron. Com a Novartis, o foco estava nas terapias celulares ex vivo, explorando a edição genética em células T e células-tronco hematopoiéticas, com aplicações potenciais em oncologia e doenças autoimunes. Já com a Regeneron, os esforços estavam voltados para terapias in vivo, com destaque para doenças hepáticas raras. Essa combinação de parcerias ajudou a empresa a manter um pipeline diversificado, equilibrando risco e inovação. No campo corporativo, 2017 também foi marcado pela expansão da equipe de liderança científica. A Intellia atraiu executivos e pesquisadores experientes, fortalecendo sua posição como uma das companhias mais avançadas em CRISPR.
O ambiente competitivo, entretanto, se intensificava, especialmente com a CRISPR Therapeutics e a Editas Medicine, que também avançavam em seus próprios programas. Em 2018, a empresa alcançou marcos importantes no desenvolvimento pré-clínico. Entre eles, destacou-se o progresso de seu programa para tratar a amiloidose por transtirretina, ATTR, uma doença genética rara e potencialmente fatal. Os estudos em modelos animais mostraram que a edição genética poderia reduzir de forma significativa os níveis da proteína defeituosa no fígado, oferecendo perspectivas de uma terapia inovadora. Esses resultados foram divulgados em conferências científicas e ajudaram a atrair a atenção de investidores e especialistas do setor. Ainda em 2018, a Intellia reforçou sua infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento, ampliando laboratórios e consolidando a aplicação de sua plataforma de edição para diferentes doenças genéticas. Embora ainda estivesse distante de iniciar ensaios clínicos em humanos, esse período foi fundamental para provar a viabilidade de sua tecnologia e abrir caminho para as conquistas que viriam nos anos seguintes. Entre 2019 e 2020, a Intellia Therapeutics entrou em uma fase de amadurecimento estratégico, aproximando-se cada vez mais do estágio clínico e consolidando-se como uma das líderes no campo da edição genética com CRISPR. Em 2019, a empresa dedicou grande parte de seus esforços ao avanço do programa voltado para a amiloidose por transtirretina, ATTR, considerado seu projeto principal de edição in vivo. Estudos pré-clínicos continuaram a demonstrar reduções consistentes e duradouras dos níveis da proteína transtirretina em modelos animais, após a aplicação de terapias com nanopartículas lipídicas, LNPs. Esse progresso deu confiança à Intellia para planejar a transição para os primeiros testes em humanos. No mesmo período, a companhia fortaleceu seu pipeline ex vivo, em parceria com a Novartis, trabalhando em terapias celulares para aplicações em oncologia e doenças autoimunes. Esses programas exploravam a edição de células T e células tronco hematopoiéticas, ampliando as perspectivas de uso clínico da tecnologia CRISPR, além das doenças genéticas raras. Além disso, a Intellia investiu na expansão de sua plataforma de entrega genética, melhorando as LNPs e buscando alternativas para atingir não apenas o fígado, mas também outros órgãos e tecidos. Esse aspecto tornou-se um diferencial competitivo importante, pois a eficiência da entrega era, e ainda é, um dos maiores desafios do setor. Em 2020, apesar do impacto global da pandemia de Covid-19, a empresa conseguiu manter o ritmo de desenvolvimento científico. Nesse ano, anunciou a submissão de um pedido de autorização regulatória para iniciar ensaios clínicos do NTLA-2001, sua terapia experimental para ATTR, em colaboração com a Regeneron. Essa submissão representava um marco histórico. Seria o primeiro estudo clínico em humanos de edição genética in vivo com CRISPR. Ao longo de 2020, a Intellia também apresentou resultados científicos em congressos e publicações, reforçando sua posição de destaque no setor de biotecnologia. Os dados pré-clínicos sobre o NTLA-2001 mostravam reduções de até 97% nos níveis da proteína TTR em modelos animais, resultados considerados altamente encorajadores. No campo corporativo, a empresa conseguiu manter financiamento sólido no mercado, atraindo investidores mesmo em meio às incertezas econômicas da pandemia. A confiança se devia tanto ao potencial disruptivo da tecnologia, quanto ao pioneirismo de estar prestes a iniciar testes clínicos inéditos. Assim, ao final de 2020, a Intellia se encontrava em um ponto crucial de sua trajetória, pronta para entrar em uma nova era, na qual passaria de resultados experimentais em laboratório e modelos animais para a comprovação da viabilidade de sua tecnologia em pacientes humanos. Entre 2021 e 2022, a Intellia Therapeutics viveu o período mais transformador de sua história até então,
alcançando resultados inéditos que marcaram não apenas a trajetória da empresa, mas também o campo da edição genética como um todo. Em 2021, a companhia iniciou o ensaio clínico de fase 1 para o NTLA-2001, sua terapia experimental para amiloidose por transtirretina, ATTR, desenvolvida em parceria com a Regeneron. O estudo, realizado em pacientes, foi o primeiro do mundo a testar a edição genética CRISPR in vivo em humanos. Em junho desse ano, a Intellia anunciou resultados preliminares que repercutiram internacionalmente. Apenas uma única dose da terapia conseguiu reduzir em até 87% os níveis da proteína TTR no sangue dos pacientes. Foi um marco histórico, pois comprovou pela primeira vez que o CRISPR poderia editar genes diretamente dentro do corpo humano, de maneira eficaz e segura. O impacto foi imediato. A Intellia ganhou destaque em publicações científicas e na imprensa global, sendo apontada como a empresa que havia aberto um novo capítulo para a medicina de precisão. O anúncio também impulsionou fortemente suas ações na Nasdaq e consolidou sua posição de liderança na corrida da biotecnologia baseada em CRISPR. Ainda em 2021, a empresa avançou no desenvolvimento de outros programas. Entre eles, destacou-se o NTLA-2002, voltado para tratar o angioedema hereditário, HAE, uma doença rara e potencialmente fatal. O objetivo desse projeto era utilizar a edição genética in vivo para silenciar o gene responsável pela produção excessiva de calicreína plasmática, proteína ligada às crises de inchaço nos pacientes. Os dados pré-clínicos mostravam resultados promissores e levaram à preparação para estudos clínicos. Em 2022, a Intellia deu sequência à expansão de seu pipeline. Os resultados adicionais do NTLA-2001, divulgados em congressos médicos, confirmaram reduções sustentadas e de longo prazo nos níveis de TTR em pacientes tratados, sem sinais relevantes de toxicidade. Esse sucesso reforçou a viabilidade da abordagem e animou a comunidade científica com a possibilidade de desenvolver tratamentos de dose única para doenças genéticas graves. No mesmo ano, a empresa iniciou o ensaio clínico do NTLA-2002, entrando na fase de avaliação em humanos para o angioedema hereditário. Isso significava que a Intellia passava a ter 2 programas de edição genética in vivo em desenvolvimento clínico simultaneamente, algo inédito na indústria. Além dos avanços clínicos, a companhia também reforçou sua infraestrutura e capacidades tecnológicas, ampliando sua plataforma de entrega com nanopartículas lipídicas e explorando a aplicação do CRISPR para novas doenças hematológicas, autoimunes e do fígado. Assim, entre 2021 e 2022, a Intellia não apenas comprovou que a edição genética in vivo era possível e segura em humanos, mas também consolidou sua imagem como pioneira e líder mundial no uso terapêutico do CRISPR, atraindo enorme atenção de investidores, cientistas e da indústria farmacêutica global. Entre 2023 e 2024, a Intellia Therapeutics consolidou-se como uma das empresas mais avançadas do mundo na aplicação clínica do CRISPR in vivo, ao mesmo tempo em que ampliou seu pipeline e fortaleceu sua posição estratégica no setor de biotecnologia. Em 2023, os dados clínicos do NTLA-2001, sua terapia experimental para amiloidose por transtirretina, ATTR, continuaram a impressionar a comunidade científica. Os resultados mostraram que uma única dose do tratamento conseguia manter reduções profundas e duradouras nos níveis de TTR no sangue, confirmando o potencial de oferecer uma alternativa de tratamento definitivo para pacientes com essa doença rara e fatal. Esses dados foram apresentados em congressos internacionais de destaque, reforçando a imagem da Intellia como pioneira global. No mesmo ano, o NTLA-2002, voltado para o angioedema hereditário, HAE, avançou de forma significativa em ensaios clínicos.
Os estudos mostraram que a edição genética em vivo conseguia reduzir de maneira expressiva a frequência das crises de inchaço potencialmente fatais que caracterizam a doença. A promessa de um tratamento de dose única para o HAE colocou a Intellia em posição de destaque frente a terapias existentes, que exigem aplicações contínuas e de alto custo. Paralelamente, a Intellia expandiu seus programas ex vivo, em especial com células T modificadas para potenciais aplicações em oncologia e doenças autoimunes, em colaboração com a Novartis. Essa linha de pesquisa buscava competir no campo da terapia celular, dominado até então por abordagens de CAR-T tradicionais, mas agora com o diferencial do CRISPR para edições mais precisas e versáteis. Em 2024, a empresa manteve o foco em ampliar seu pipeline clínico. Um dos destaques foi a continuidade do desenvolvimento do NTLA-2003, voltado para doenças metabólicas do fígado, que reforçou o potencial da plataforma de nanopartículas lipídicas, LNPs, para entregar o sistema CRISPR a diferentes órgãos. Esse avanço sinalizava que a tecnologia da Intellia poderia ser aplicada em uma gama crescente de doenças além das raras. No campo corporativo, 2024 também foi um período de fortalecimento estratégico. A Intellia atraiu novos investimentos e buscou parcerias adicionais para sustentar o crescimento do pipeline clínico, mantendo a visibilidade de suas conquistas em grandes fóruns médicos e científicos. Sua presença na Nasdaq continuou a ser acompanhada de perto por investidores, que viam na empresa não apenas uma pioneira, mas também uma das poucas biotechs com dados clínicos concretos de edição genética in vivo. Assim, entre 2023 e 2024, a Intellia passou de um marco científico inicial para a consolidação clínica de suas terapias, com múltiplos programas em estágio avançado e perspectivas concretas de levar ao mercado os primeiros tratamentos de edição genética aplicados diretamente em pacientes. Esse período reforçou sua posição como protagonista da nova era da medicina baseada em CRISPR. Em 2025, a Intellia Therapeutics entrou em uma fase de consolidação e foco estratégico em seus programas mais promissores. O grande destaque foi a continuidade dos ensaios clínicos do NTLA-2002 para tratamento do angioedema hereditário, HAE. Pacientes que receberam uma única dose permaneceram praticamente sem crises graves por longos períodos, com dados de acompanhamento ultrapassando 2 anos. Esse resultado reforçou a perspectiva de que o NTLA-2002 possa se tornar o primeiro tratamento de dose única aprovado para essa doença rara. O estudo pivotal de fase 3, chamado RAELO, expandiu o recrutamento de pacientes em diversos países, com previsão de conclusão até o fim de 2025. Outro foco central foi o Nexiguran-Ziclumeran, NexZ, antes conhecido como NTLA-2001, direcionado para a amiloidose por transtirretina, ATTR. Os ensaios clínicos mostraram reduções consistentes e duradouras nos níveis de TTR, com efeitos mantidos por mais de 2 anos após uma única dose. 2 grandes estudos internacionais, Magnitude e Magnitude 2, avançaram rapidamente, testando o tratamento em pacientes com diferentes formas da ATTR. A boa adesão de pacientes e a consistência dos dados colocaram a Intellia na liderança global das terapias gênicas para essa condição. No campo corporativo, a empresa anunciou uma reestruturação estratégica, priorizou os programas clínicos mais avançados, suspendeu alguns projetos em fase inicial e reduziu cerca de 27% de sua força de trabalho. A medida visou otimizar recursos e prolongar a autonomia financeira, que segue projetada até meados de 2027. Apesar do corte, a Intellia manteve parcerias estratégicas e reforçou seu papel como pioneira em edição genética em vivo. Assim, em 2025, a empresa vive um momento de maturidade clínica e foco, com seus programas em HAE e ATTR caminhando para potenciais registros regulatórios.
Esse ano marca a consolidação da Intelia como uma das líderes mundiais na transição da edição genética do campo experimental para a prática médica real. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.